Se você chegou aqui neste vídeo, das duas uma, ou você me acompanha, você acompanha meu trabalho, ou aqui ou lá no Instagram, @RaquelDaros, inclusive, ou você acompanha o Big Brother, né, que não se fala em outro assunto a não ser o Big Brother. Já na semana passada, a gente teve a make da Jessie, colocarei aqui, que teve duas fases, essa maquiagem tava dando muito errado. Ela pediu ajuda pra Nayara. Nayara tentou ajudar na medida do possível, mas nota-se que ela não domina muito de maquiagem e a Jessie não gostou do resultado. Veio a outra menina também, que eu esqueci o nome dela, pra tentar remendar. E a Jessie falou um negócio que eu amei, que ela não sabia se tava boa ou não, porque ela não tinha o hábito de se maquiar. Pra você ver que em um momento da sua vida, você vai ter que saber se maquiar. Não importa se você tem dinheiro pra pagar maquiador ou não. Então, já entra aqui embaixo no meu link, tá bom? Método Cápsula, o meu curso online, super completo, com técnica de verdade. Eu não te ensino truquinho, eu te ensino técnica de verdade, porque eu sei que você vai poder usar a sua maquiagem como estratégia. A make da Jessie na primeira fase tava bem ruim. E depois a Lin, maravilhosa, conseguiu consertar de um jeito mais bonitinho, mas dava pra ver que tava remendado. Então, vou te mostrar agora a técnica de como eu faria esta make aqui da Jessie. Pra você entender um pouquinho do contexto, no quesito, traços da Jessie, porque ela tem uns traços muito fortes, muito predominantes, então essa make aqui não é a ideal pra ela, porque pesa o semblante dela, que naturalmente já é muito forte. Eu deixei um destaque lá no meu Instagram, porque eu fiz uma aulinha assim, ó, toda explicadinha, linda, pra te explicar o porquê disso em termos de visagismo. Sem mais delongas, eu já tô aqui com a pele preparada, com base e um pouquinho de corretivo, porque isso aí ela acertou. A base tá exatamente do tom dela mesmo naquela foto. E o corretivo também tá legal, só que pode parecer que ela tá com olheiras por causa da luz, tá? A iluminação ali tá fazendo um reflexo aqui na região da olheira e parece que ela tem olheira. Não, mas ela só tem uma profundidade aqui. Tá certo até o momento. Primeiro ponto, ela colocou o blush aqui. E o blush, quando ele é colocado aqui, por que que acontece? Quando a gente sorri, a maçã pula lá pra cima. Quando a gente volta, ela volta pro lugar. E tem gente que essa região aqui é muito mais desenvolvida do que outras. Então tem gente que vai fazer assim, vai voltar e não vai mexer nada, e tem gente que vai fazer assim, vai voltar e a bochecha vem cá pra baixo, que é o caso da Jessie. Então, o que que eu faria? Eu vou usar aqui essa paleta aqui, é uma paleta da Benefit, e eu vou usar esse tom aqui do meio, porque o meu subtom é mais quente, tá? E eu vou colocar segundo, né, o formato do rosto dela, ao invés de dar o sorrisinho, eu vou colocar bem aqui em cima da maçã, com batidinhas. Isso aqui tem que ser construível, tá? É bem devagarinho. Dessa forma aqui. E eu tô só com base e corretivo mesmo. Então, eu não vou arrastar esse pincel. Olha a mão onde é que tá. Batendo e arrastando bem devagarinho, bem com amor e pegando o tempo inteiro. Eu tô pegando aqui o blush o tempo todo. O tempo todo eu vou abastecendo o pincel pra ter certeza de que vai ter cor aqui. E eu vou colocar um pouquinho aqui no topo do nariz e um pouquinho aqui no queixo. O que que esse do nariz e do queixo vai fazer em termos de técnica? Ele vai simular um queimadinho de sol. É como se você tivesse ficado ali no sol um pouquinho e deu uma coradinha natural e aí esse blush replicou isso aí. Pra tirar as marcações mais duras, eu vou usar a minha esponjinha da Makeup Pro. Nossa, a melhor esponjinha que eu já usei. Ela deu um banho na Damar Saad. E não é nem brincando, a bichinha é poderosa. E com a esponjinha que tá sujinha, eu vou dar uma assentada aqui nesse blush. Também é um dos motivos pelo qual eu sempre aplico blush depois com a pelezinha mais molhada. Aqui eu tirei um pouquinho, vou retocar. Ok. Agora, neste momento aqui, eu vou aplicar o iluminador. A gente não vai fazer o contorno agora, tá? Eu vou aplicar o iluminador. Vou usar pra isso o pincelzinho normal mesmo. Esse pincelzinho chama rabo de cavalo.
popularmente conhecido. E aqui eu vou usar a própria sombra dessa paleta mesmo como iluminador, porque você pode fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. A paleta é sua, você usa o que você quiser. Não se atenha à nomenclatura do seu produto, tá? Não fica travada nisso aí, não. Abra a mente que dá pra fazer muita coisa. Peguei aqui, dei uma lambiscadinha, peguei mais daqui, dei uma lambiscada nesse mais dourado, ó. E jogo aqui no ossinho do zigomático. Vou colocar um pouquinho aqui na boca. Como a Jessie usou um batom vermelho, inclusive aplicado da pior forma, eu também vou usar um batom vermelho, mas antes eu vou te dar uma dica de profissional. Usa um hidratante labial enquanto você prepara a sua pele. Esse aqui é de uva, da Suave Fragrance. Ele é um gloss hidratante, ele é quase um lip oil, bem fininho, muito fininho mesmo, e eu apliquei e ficou tudo breado, né, mineirês. Mas assim que você começa a fazer a maquiagem, sua pele vai absorvendo esse gloss e fica extremamente hidratado. Agora eu vou selar essa pele toda, tá? Vou selar ela todinha e vou dar um cortezinho aqui pra não ficar muito grande esse vídeo. Branca que só a cera, sei que eu sou branca, e agora a gente vai falar dos contornos. A Jessie, ela usou os contornos genéricos do rosto aqui normal, tá certo? Não vi de lado, né? Não deu pra ver de lado, então não dá pra saber se foi bem esfumado ou não, provavelmente não, pelo contexto geral. Mas o nariz dela foi o que me chamou mais atenção. Ela tem um nariz largo, característico de pessoas pretas, que eu particularmente não faria contorno, não tenho necessidade nenhuma de fazer contorno naquele nariz, porque ele é todo bonitinho, desenhadinho. E o que foi feito, né? Ela contornou a parte de fora do nariz, seguindo o formato natural do nariz. Mais uma coisa que dispensaria o uso de contorno, porque se é para seguir o formato natural, então não precisa nem contornar. Mas por que deu errado? Primeiro, que ela fez isso aqui. E quando você faz isso aqui, o que você afunda, né? O que você escurece, você afunda. O que você clareia, você evidencia. Então, aqui a gente vai ter uma evidência mais larga do que é. Então, a gente deixa o nariz desproporcional ao restante do rosto. Porque o nosso nariz, ele não é assim. O nosso nariz, ele vem e abre aqui embaixo. É muito raro você ter um nariz aqui que é todo retão. Quando ela faz isso aqui, ela causa esse estranhamento. E ela fez dois riscos com o contorno. E não teve nenhum tipo de esfumado. E aí deu aquela sensação ainda mais dura. Então, aqui eu vou pegar o contorno que tá aqui também, da mesma paleta. Vou colocar ele aqui normalmente com o meu pincel maiorzão, que eu gosto de usar pincéis maiores pra facilitar a minha vida. E se você não sabe fazer contorno, tem vídeo aqui no canal ensinando tudo para todo tipo de rosto. Inclusive é uma aulona até com slide, porque eu não sou obrigada a nada. Então eu vou colocar aqui. E até aqui foi o que ela fez, né? Então eu vou fazer aqui pro meu formato de rosto, do jeito que eu faria pro meu formatinho de rosto. E agora vamos falar do nariz. Qual seria o contorno mais acertado para ela? Seria o seguinte, pegar um pincel pequeno, mais maleável, vou sujar aqui no contorno e eu vou usar o meu ossinho como referência. Eu não vou contornar por fora, eu vou contornar em cima desse ossinho. E eu vou seguir o formato, a própria fisionomia do nariz, que aqui é mais largo, porque ele chega aqui na ponta da sobrancelha e vai afunilando. É isso aqui, ó. Tá vendo por que isso aqui deixa o nariz mais afunilado? Justamente por esse jogo de ótica, né, de luz e sombra. Então eu vou começar a afundar aqui a lateral. E isso aqui tem que ser extremamente bem esfumado, porque o mínimo de dureza aqui vai aparecer longe, que tá errado. E aqui ainda tá bem forte, tá vendo? O lado de cá ainda tá mais suave.
E aqui, quando chega no ossinho, a gente vem afunilando. Esse afunilamento, ele não é brusco, não é pra ficar super fininho aqui, é pra seguir mesmo o ossinho do nariz. Porque se você deixar fino demais, você vai estragar a sua fisionomia tanto quanto deixar largo demais. E aqui na pontinha, a gente fecha a pontinha, bem pontinha mesmo, do nariz. A pele tá selada, por isso que tá dessa forma aqui, por isso que eu pesei a mão, pra você enxergar aonde que é pra ser colocado. Mas agora, a gente tem que esfumar. E esfumar é perder intensidade. Então, quando você esfuma, você tira intensidade. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou pegar o pincel de pó. Você pode fazer isso direto com o pincel, tá? Você pode ir esfumando diretamente com o pincel. Mas para você entender na prática, eu prefiro fazer dessa forma. Vou pegar o pincel de pó e suavemente eu vou ir passando até perder, tá vendo? Ele vai ficar o tonzinho, ó, a sombra tá aqui, mas não dá pra ver um risco. Vou chegar bem perto. Aqui já não vai dar pra ver aquele risco que tá do lado de cá. É isso o esfumado. Inclusive o contexto do esfumado é esse, é perder a intensidade, tirar a intensidade. Um outro erro na make dela foi na hora de iluminar. Ela iluminou tudo, toda essa parte. Então ela já tinha contornado pra cá e ela iluminou toda a extensão do nariz. E aí deixou o nariz ainda mais largo, né? Deixou o nariz extremamente desproporcional. Então eu vou usar a minha mão, os meus dedos, a mesma sombra que eu usei como iluminador. E com esse dedinho aqui, tem que ser esse, não dá pra ser outro, porque esse não tem força. Os outros dedos têm força. Então, se esse aqui ainda vai, mas você não tem muito controle desse, igual tem desse aqui, não. Mas se você usar um desses 3 dedos aqui, você vai correr risco de colocar muita força e aí ficar muito marcado e você não conseguir trabalhar. Eu vou fazer a pontinha, tá vendo? Bem pontinha mesmo. Respeitando o limite do contorno. E depois eu vou fazer só em cima daquele ossinho. Dessa forma. Dessa forma, a luz entra, sai e dá uma quicadinha. Então, dá a sensação de um nariz mais arrebitado. Por isso que a gente faz esse pontinho de exclamação. Porque a luz tem por onde entrar, por onde sair e ela volta e dá só um kickzinho. Agora vamos para os olhos. Nos olhos, essa região dela já é projetada. Vai lá no meu Instagram que você vai entender o que é isso. Então, quando a gente une o delineado gatinho mais uma sombra escura, que foi o que ela fez, a gente pesou demais o olhar dela. E a sobrancelha também ficou bem pesada, ela fez até uma quininha aqui, ó, que é muito comum de fazer, inclusive. Fez uma quininha aqui e essa quina juntou com essa região dela que é mais pesada, juntou com a sombra que tem muita informação, mais o delineado, então ficou tudo muito pesado. E aí a gente teria que fazer isso funcionar. Eu vou pegar a minha paleta de sombra Nuance Véia de Guerra. Vou pegar aqui um pincelzinho médio, não tão grande, também não tão pequeno. Vou usar esse aqui, Gama 06 da Levangie. E antes, eu vou usar esse Eye Primer da Vizela, a cor é a 01, só para fazer uma base. Principalmente para quem é preta, vai precisar fazer uma base mais clara. Por quê? É como se a gente estivesse pintando uma tela. Então, como é que eu vou conseguir reforçar como é que eu vou conseguir fazer aparecer uma sombra
marrom acinzentada em cima de uma tela que já é marrom. Não tem jeito. Então, neutraliza essa tela, coloca essa tela o mais clarinha possível, o mais branca possível. Por isso é interessante primer desse tipo aqui. E aí sim você vai conseguir extrair todo o suquinho ali da sombra. Vou usar essa sombra aqui, que é a chocolate, é um tomzinho de chocolate. Vou pegar com o pincel em pé e vou aplicar aqui bem na região de fora do meu olho. E eu vou aplicando e deixando ela mais intensa. Só depois que eu vi que já tá bem intensa do jeito que eu quero, é que eu venho fazendo esse movimento aqui para poder esfumar essa sombra um pouquinho para fora. Eu vi que a sombra dela também estava um pouquinho alongada, mas estava literalmente um triângulo bem marcado. Então, dessa forma aqui, você consegue dar suavidade para esse esfumado. Dessa forma aqui eu consigo dar profundidade tanto para o meu olho, mas de uma forma que não pese tanto. Outro lado. Fiz dos dois lados, somente aqui na partezinha de fora, bem sutil, para não brigar com o delineado. E agora, o dela eu percebi que foi feito bem metadona mesmo do olho. Eu consegui perceber isso. Porém, a gente não vai fazer isso, porque a gente tá querendo suavizar esse negócio. Então, eu vou pegar um pincel maior, esse é o pincel Gama 05, e vou selar essa parte do início do olho com uma sombra que é parecida com o tom da minha pele. Pode ser, inclusive, um pó compacto ou uma sombra cintilante. Aqui na parte de baixo, ela fez também um esfumado, que não foi esfumado, ela só fez um risquinho aqui na parte de baixo. Então, eu vou te ensinar a fazer um esfumado inferior de respeito. Você vai precisar de um pincel bem pequenininho, esse pincel meu está remendado, inclusive, porque eu sou apaixonada com ele. Eu vou usar o mesmo tom. Eu vou começar
unindo o esfumado de baixo no esfumado de cima. Então tem que ser tudo uma coisa só, tem que conversar uma coisa com a outra. E aqui eu vou, bem aos poucos mesmo, pegando sombra o tempo todo e trazendo até o limite onde eu tenho cílio natural. Se você tem cílio aqui embaixo, você vai até ele. Se você não tem, pula. E aí sim eu vou fazer um delineado gatinho. Só que esse delineado gatinho a gente vai fazer do meio pro final do olho. Não vou trazer até o início, igual ela fez, por motivos de leveza. Quando ela traz assim muito pro centro do rosto, ela puxa a atenção aqui para essa região que já estava bastante pesada. Então é a minha versão da maquiagem dela, que eu acho que ficaria muito mais bonita nela. Então eu vou fazer esse delineado e já volto. Também tem vídeo aqui no YouTube ensinando a fazer o delineado gatinho. Se você ainda não sabe fazer, vai lá e confere com os seus próprios olhinhos. Delineado feito, já apliquei também máscara de cílios com um pouquinho de Curvex para não precisar usar cílio postiço, porque como eu falei, eu já acho as características dela muito pesadas, muito fortes sozinha, então deixa a característica dela brilhar sozinha. A sobrancelha dela, confesso que me incomodou um pouco, porque é um erro que eu vejo com muita frequência, então aqui eu vou dar uma atenção maior. Para fazer sobrancelha eu vou precisar de um pincel chanfrado e um corretor de sobrancelhas, ou sombra, ou pastinha, ou o que você quiser usar. Eu vou usar esse aqui da Makeup Pro, que é o Grow Pro, que além de corrigir a sobrancelha, ele estimula o crescimento dos pelinhos, então é um dermocosmético. Eu gosto desse tipo de produto, tudo em um. Vou colocar um pouquinho aqui na plaquinha, é bem pouquinho mesmo, uma gota já dá e sobra. E eu vou pegar sempre com a lateral do pincel, eu nunca esfrego o pincel para o pincel manter sempre fininho. Chega aqui bem pertinho para você ver exatamente o que eu vou fazer. Vou pentear os pelinhos no sentido do crescimento deles. E eu vou começar fazendo a parte de baixo da sobrancelha. E aqui eu não tenho miséria, eu encosto o pincel e levo o pincel. Eu não fico só dando beliscadinhas com o pincel, não. Encosto o pincel e levo o pincel para você ter segurança no movimento que você tá fazendo e o traço realmente ficar bonito. Depois disso, eu vou começar a fazer o arco da sobrancelha. Não faça pontas no arco da sua sobrancelha, a menos que você queira passar uma impressão de perigo, um visual mais caricato, não tem problema. Se você quiser esse efeito, pode fazer. Se você quer um efeito mais elegante, mais suave, mais natural, não faça quina na sobrancelha. Tudo que é quina remete a perigo, então quando você faz uma quina na sua sobrancelha, você traz automaticamente um visual muito arrogante, um visual invasivo, um visual perigoso e vai te atrapalhar mais do que te ajudar na maioria dos casos. Então aqui eu vou segurar meu pincel e vou fazer arredondado. Tô seguindo o formato natural da minha sobrancelha, mas sem fazer quina, sem desenhar quinas. Ó, também sem miséria na hora de encostar o pincel. O início da sobrancelha eu não gosto de pesar nada, então eu vou pegar o pincel assim e vou meio que desenhar uns fiozinhos mais ou menos para preencher essa parte do início, tá vendo?
e assim a gente tem um efeito mais elegante, mais sutil. Vou fazer o outro lado e volto. Chegamos aqui na cereja do bolo, que foi o batom que ela usou, né? Mas mais especificamente, vou meter mais na forma de aplicação do que na cor em si, porque eu não tinha nenhum batom aqui em casa que fosse parecido. Mas é um vinho meio arroxeado, um pezinho ali, um pouquinho no roxo, mas enfim, vocês vão entender. Aqui eu vou usar esse batom aqui da Deb, que é o batom Amy Winehouse. É um batom vermelho, porém ele é um pouquinho mais fechado. E eu vou usar esse lápis aqui. É um lápis da Luisance, um lápis super baratinho. E a minha boca, como eu já tinha te falado, ela já absorveu, ó. Ela absorveu tudo, todo o lip oil que eu tinha usado. E eu vou começar a contornar a minha boca. E ela fez isso também. E agora eu vou fazer esse batom com quininha. Apesar de não ser muito fã dessa técnica, mas eu vou tentar fazer ele ficar mais usável. Vou marcar o meio da boca. Esse meiozinho. Vou fazer o contorno normal dos dois lados. Dessa forma aqui. E agora eu vou fazer esse arco do cupido levemente quinadinho. Vamos ver se vai funcionar. Ok, eu acho que eu fiz a quina funcionar. Foi uma quina meio arredondada? Foi uma quina meio arredondada, mas o que importa aqui é o resultado. Vou usar o batom aqui com o próprio aplicador. O design do aplicador, ele é feito para te ajudar a passar. Ok. Vou soltar aqui o cabelinho. E cá está a recriação do look da Jessie. Provavelmente eu vou fazer de novo com um batom mais escuro, mais próximo do dela. Lá no estúdio eu devo ter algum bem parecido. Mas esse aqui é o resultado do que eu optaria pra ela, segundo as características dela. Uma sobrancelha mais leve, um delineado um pouquinho mais focado aqui no biquinho e não tanto no centro do olhar. O contorno eu não faria, mas se ela me pedisse, eu faria da forma correta. E o batom eu deixaria essa quina um pouquinho mais usável, menos projetada. Agora você me faz o favor de comentar aqui embaixo o que você achou desse look aqui. Se você usaria, se você gosta desse tipo de maquiagem, o que você alteraria nessa maquiagem, enfim, abra o seu coração, porque eu amo ler todos os comentários. E não esquece de dar o meu likezinho, porque um tutorial desse aqui merece, não é mesmo? Então te vejo na próxima quinta-feira.